tudo bem? Vamos continuar aos estudos dos principais fatos do Brasil colônia. Vimos na aula anterior acerca das capitanias hereditárias e do governo geral. Nesta aula vamos observar o que foi a França Antártica, conforme eu falado na aula anterior. Conforme pudemos observar na aula anterior, uma das finalidades do governo geral era a defesa contra outras nações que tentavam tomar posse do território brasileiro. E dentre estas nações, os franceses estavam realizando ações no território brasileiro, pois o rei da França não aceitou o Tratado de Tordesilhas, em que o mundo foi dividido entre Portugal e Espanha. No ano de 1494, Portugal e Espanha fizeram um acordo em que o mundo foi dividido com ambos, e o nome deste acordo foi Tratado de Tordesilhas. Em decorrência deste acordo, parte do atual território brasileiro pertenceu aos portugueses, principalmente aí o seu litoral, e franceses, não concordando com este tratado, vieram várias vezes ao Brasil realizar contrabando do pau-brasil a partir das alianças que eram realizadas com os índios. Então temos aí, portanto, que os franceses realizavam alianças com os índios, e estes índios que fizeram aliança com os franceses eram contrários aos portugueses. Temos, portanto, parte de tribos indígenas eram aliadas dos franceses, porém contrária aos portugueses. Já outras tribos eram aliadas dos portugueses e contrárias aos franceses. E o que foi essa França Antártica? Foi a instauração de uma colônia francesa na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Além das questões políticas e econômicas relacionadas à França Antártica, também existem as questões religiosas, pois a maioria daqueles que vieram fundar esta colônia eram protestantes. E os protestantes na França eram denominados de huguenotes. Sendo os portugueses católicos, temos aí, portanto, um conflito também religioso. Porém, este conflito também foi um conflito interno, pois não apenas colonos protestantes vieram também colonos católicos. E este conflito interno nesta colônia França Antártica também irá causar instabilidade da mesma. A partir de 1560, os portugueses passaram a enviar expedições para expulsar os franceses, o que ocorre definitivamente em 1567. Tiveram, portanto, os franceses de 1555 a 1557 a experiência de fundar uma colônia no território brasileiro, que ficou denominada de França Antártica. Nesse intervalo entre as guerras, no ano de 1565, é fundado por Estácio de Sá a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Em 1612, os franceses tentaram também fundar uma colônia no Maranhão, que ficou conhecida por França Equinocial, mas foram expulsos em 1615. Uma tentativa aí mais efêmera, de curta duração. Porém, a tentativa mais expressa de colonizar o Brasil, de outras nações colonizarem o Brasil, ocorreu no ano de 1630 pelos holandeses e ficou conhecido por Brasil holandês. Este será o tema da nossa próxima aula. Tivemos, portanto, no ano de 1555, a instauração de uma colônia pelos franceses no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, que ficou conhecida por França Antártica. Porém, no ano de 1567, os mesmos
serão expulsos. E na próxima aula, o Brasil holandês. Bons estudos e até a próxima!